hoje sobre a parte mais difícil, a verdadeira batalha emocional da organização do seu casamento. Você pode estar se perguntando aí do que ela está falando. Eu estou falando da lista, meus amores, da lista de casamentos. É a partir desta lista, com nomes ilustres, às vezes nem tanto, que vocês dão o primeiro passo na realização desse desejo em comum de vocês, na realização desse sonho, que é a sua festa de casamento. É o seu momento de celebração do amor. É a partir dessa lista que vocês vão fazer projeções financeiras. É a partir dessa lista que vocês vão escolher detalhes da cerimônia de vocês, do casamento de vocês, como o espaço, o buffet, por exemplo, a quantidade de bem-casados. A lista é o item que mais gera, certo? Conflitos entre vocês quanto casal. Porque para você pode não fazer sentido chamar o primo do primo da sua sogra, mas para o seu mozão, por exemplo, faz todo sentido chamar aquela pessoa que pegou ele no colo um dia. E para que vocês não entrem em embates, é que eu quero chamar vocês para essa conversa de hoje, certo? Então o meu foco nesse vídeo é trazer algumas reflexões para ajudar vocês na hora que vocês forem sentar e falarem, bom, hoje a gente vai fazer a nossa lista de casamento, que já de antemão eu já te digo que nunca é a primeira versão que vocês fazem. Ao longo de todo o processo de organização do seu casamento, a lista vai sofrendo alterações. Isso é natural, certo? Ou porque o orçamento vai apertando, ou porque chegam pessoas novas, ou porque, enfim, tudo pode acontecer e a lista não necessariamente será a mesma. Aliás, a quantidade de convidados presentes, que aqui é outro ponto muito relevante, a quantidade de convidados presentes no seu casamento está longe de ser a que você vai esboçar em breve com o seu mozão, e para isso eu tô aqui para poder te trazer alguns insights, tá? Se você ainda não me conhece, eu me chamo Nath Moraes, eu sou atriz, celebrante de casamentos e consultora de comunicação conjugal. E aqui neste canal, por favor, já se inscreva, seja bem-vindo. A gente fala sobre organização de casamento, a gente fala sobre relacionamento e tudo que envolve um dos sentimentos mais belos de se sentir, mais complexo também, que é o amor. Bora comigo, que hoje o papo é sério hoje. O primeiro insight que eu quero trazer para você é a regra de 1 ano atrás. Claro que eu que dei esse nome, você não precisa atribuir esse nome, tá? Eu não sou cagadora de regras, não. Ao contrário, é que eu posso dar nome nas coisas, mas você pode dar aí o nome que você quiser. Mas a síntese dessa regra de 1 ano atrás é para evitar que aquelas pessoas que sumiram como um passe de mágica da sua vida, quando ficarem sabendo que vocês vão realizar uma festa de casamento, que ela não surja do nada. Sabe aquele amigo que estava na festa que vocês se conheceram? Aquela amiga do tempo da escola que viu vocês dando o primeiro beijo? Se ela não faz parte da vida de vocês, dentro desse período de hoje, que vocês estão vendo esse vídeo e vão escrever a lista de casamento de vocês para 1 ano atrás, não faz sentido convidar essa pessoa. A cerimônia de casamento, ela é uma cerimônia que celebra o amor e a vida de vocês de agora. Então, tem que celebrar, tem que confraternizar as pessoas que fazem parte da vida de vocês de agora. Certo? Então, para e pensa. De hoje para 1 ano atrás, quem são as pessoas que estão com vocês? Que chamam vocês para resenha, que chamam vocês para eventos, pessoas que, de alguma maneira, talvez mesmo distante, se importam com vocês, que de fato conhecem a história de vocês, que vibram pelas suas conquistas, que estão vibrando por saberem que, enfim, vocês vão oficializar o relacionamento de vocês. Tudo isso tem peso. Porque é muito gostoso você ser chamado para um casamento. É muito bom. Mas a própria pandemia
trouxe uma nova visão sobre isso. Com tudo fechado, algumas cerimônias acontecendo clandestinamente, né, com o risco iminente, né, que o vírus trouxe para a gente, as cerimônias tiveram que ser muito pequenas, tiveram que ser enxugadinhas, assim, discretíssimas. Então, antigamente, antes desse marco, a pandemia se tornou um marco na vida de todos nós, mas antes disso, a gente tinha que a cerimônia de casamento com 200, 250, 300 convidados, e que se você fosse colocar realmente na ponta do lápis, quase que 70% daquelas pessoas, daqueles convidados, eram por mera formalidade, sabe? E aí, a partir da pandemia, o que prevalece? A essência vai estar presente no momento espiritual, no momento emocional como esse, e realmente importa. Então, esse é o primeiro insight que eu gostaria que vocês ponderassem na hora de escrever a lista de casamento de vocês, certo? O que você acha disso? Você concorda comigo? Você discorda de mim? O que você acha? O segundo ponto que eu trago para vocês refletirem é a tática do círculo de afeto. Eu adoro pôr nome. Como funciona essa tática do círculo de afeto? Na hora que vocês forem fazer a sua lista, antes de vocês fazerem a lista lá, um nome embaixo do outro, façam 3 círculos, tá? Façam 3 círculos. Eu vou tentar deixar o desenho aqui na tela para você ver. Esse primeiro círculo é o círculo do indispensável, indiscutível, insubstituível, que são as pessoas que representam isso para vocês, esses aspectos para vocês. Quem indispensavelmente tem que estar lá? Quem é insubstituível precisa estar lá. Quem é inquestionável que esteja lá? Aí eu não sei como se configura a sua vida particular com a do seu mozão, mas pode ser a sua família, pode ser aquele ciclo de amigos do trabalho, pode ser quem for, mas dentro desse círculo eu falei, indiscutível, sabe, inquestionável, insubstituível. Aí nós temos o círculo 2, que é o círculo social, pessoas que você nutre muito afeto, que não necessariamente possam estar nessa caminhada ao longo da história de vocês quanto casal desde o começo, mas são pessoas que vão agregando a nossa vida e que já até simbolizam algum tempo de presença e que você quer comemorar junto com elas, certo? Vocês saem de vez em quando, pessoas que torcem por você, mesmo que não necessariamente estejam juntos. De repente é um familiar que mora longe, mas você tem muita estima e que essa pessoa estaria disposta, né, a se locomover para estar no momento especial. Aqui eu não tenho como dizer necessariamente quem são essas pessoas, mas se elas vão contextualizar esse círculo social de afeto, vale bastante um esforço extra, né? Juntar talvez um pouco mais de dinheiro para poder fazer naquele espaço bonito que você sempre sonhou, né? Vale planejamento financeiro maior para poder receber essas pessoas desse círculo, tá? O terceiro círculo eu dei o nome de obrigação. O círculo da obrigação, ao meu ver, tá? E aí é por isso que eu gostaria muito que você deixasse a sua opinião aqui nos comentários. Eu não faço parte de redes sociais mais, depois eu até explico o motivo num outro vídeo. Então, TikTok, Instagram, eu não faço mais parte. Mas a maneira que eu tenho de me conectar com você é justamente os comentários. Eu vou responder um por um, né? E a maneira da gente ter essa troca, de eu saber o que vocês pensam, de eu saber o que vocês querem que eu traga como conteúdo para vocês, e também saber se o que eu tô falando é plausível, porque você pode não concordar comigo, ainda que você não concorde, a sua opinião é importante para mim, tá? Então você deixa aqui. Mas nesse círculo da obrigação, eu acabei de receber uma promoção. Eu não vou convidar o meu chefe. Eu não vou. Ele tá dentro do círculo da obrigação, mas ele não é. Ele é uma pessoa que me valoriza quanto profissional, me reconheceu como profissional, mas ele não faz parte do meu contexto familiar e íntimo. Ele não faz parte do meu contexto social de afeto.
certo? Não tem por que eu convidar os meus colegas, né, de faculdade se o meu casamento vai acontecer antes da nossa entrega de TCC, se a gente não tem afinidade. Não tem por que fazer isso. Eles fazem parte de um setor da sua vida, certo? Se você está estudando, se você é um estudante, eles são seus companheiros de estudo, mas eles não são seus amigos fiéis de vida. Eles não são pessoas que, sabe, necessariamente você tem que chamar. E aqui eu tô dando um exemplo. Talvez no seu caso sejam pessoas que estejam no círculo 2. Aqui eu tô dando um exemplo para você, tá? E aí, assim, uma vez que você estipula um teto financeiro de investimento para o seu casamento, inclusive tem vídeo aqui no canal onde eu falo sobre finanças, a melhor forma de fazer a gestão do dinheiro para você realizar o seu casamento, tá aqui na descrição do vídeo. Uma vez que você atingiu esse teto, porque é necessário ter um teto, caso você precise cortar pessoas da lista, corte do círculo 3, o círculo da obrigação. Você não é obrigado, obrigada a nada. Nada. O casamento é seu. O esforço financeiro, a dedicação de tempo, toda a ansiedade, a realização do sonho é seu. Tá bom? E aqui vem um adendo, tá? As expectativas do casamento nunca são só nossas. Noiva e noivo. Nunca são só nossas, certo? Mesmo que o dinheiro que entre para fazer a festa, a cerimônia acontecer, não seja de terceiros, o que eu quero dizer com isso? Às vezes tem casamento que acontece porque as mães dos noivos estão super empolgadas, o pai da noiva vai financiar isso, uma madrinha vai dar aquilo, junta a força de todo mundo, mas nessa, todo mundo quer botar a opinião particular. Mas mesmo que isso não esteja acontecendo, uma vez que as pessoas mais íntimas e mais próximas ficam sabendo que você vai se casar, muitas expectativas recaem sobre as suas decisões. E se você é um noivo ou uma noiva muito bonzinho, boazinha, cuidado. Cuidado, porque depois que passar sua festa de casamento, talvez você pare e reflita, poxa, não era exatamente isso que eu queria, eu fiz o que minha mãe queria, eu fiz o que minha sogra queria. E a ideia aqui deste canal e desses nossos papos constantes aqui é para que você não carregue esse sentimento pós-cerimônia. É outro, good vibes, felicidades mil lá na lua de mel, beleza? Mas uma dica que eu dou para você, eu tô para fazer um conteúdo, né, aqui pro canal, que é falando tudo sobre convite de casamento, porque basta, né, um papelzinho para ter toda uma complexidade envolvida. E se você quer saber mais, se você quer tirar todas as suas dúvidas a respeito de convites de casamento, hora de enviar, tipo de papel, o que deve estar escrito, para quem enviar, enfim, um monte de coisa que você quiser saber, você deixa aqui nos comentários também, tá? Tem muitos detalhes e para trazer esse vídeo completão aqui, eu só vou trazer se você quiser. Porque não faz sentido, né? Eu gravar só porque eu quero e vocês não estão nem aí, não. Então você deixa aqui no comentário para eu saber, tá bom? E aí eu trago beabá completinho. Mas quando você envia o seu convite de casamento, e eu sugiro que você entregue o convite de casamento até para as pessoas mais próximas, porque isso é estimado por essas pessoas. Tem gente que vai guardar o convite de casamento para sempre como uma recordação do dia, tá? E aí assim, sogra, sogro-irmão, primo, tia. Quando você for entregar o convite para essas pessoas, tenha uma cota definida para essas pessoas. Porque geralmente é assim, ó, tem convite que você manda só um convite individual, como se fosse um ingresso. Toma, convite individual. Mas tem convites que você manda, certo? Uma carta formal e tem três ingressos, eu vou dar esse nome aqui, tá? Tem 3 ingressos, ou seja, é a pessoa mencionada mais 2 acompanhantes, porque um é para ela, então são 3, certo? Então, para você não correr o risco da sua mãe chamar o primo do primo de terceiro grau dela, é o dela e a quantidade que você quer que você determina que ela possa trazer. E isso vale para qualquer pessoa. Uma coisa que você tem que pensar é, se você vai distribuir cotas de convidados para esse círculo 1 e esse círculo 2,
você já nem tem que fazer o círculo 3, que é o círculo da obrigação. Porque aí, digamos que essas pessoas que vêm adicionais, mesmo que você as conheça ou que você não as conheça, por exemplo, o namorado da sua melhor amiga, certo? Ele não corresponde ao aspecto 1, ele certamente estaria, né? Se você ainda não conhece a pessoa, no círculo 3. Então, se você já deu uma cota extra para sua amiga trazê-lo, você já nem tem que. É menos um nome no círculo da obrigação. Consegue entender direitinho o que eu tô falando? E aí a gente já minimiza uma outra questão. O terceiro ponto que eu quero falar para você é o que mais gera problema. Por quê? Porque mesmo sendo um dia que vai ser organizado por vocês, é sonho de vocês, parece que tem uma trava automática, não sei nem se é esse o nome, mas parece que tem uma trava que surge a partir do momento que vocês começam a fazer a lista de casamentos. É a dificuldade de dizer não. Por que a gente tem essa dificuldade? Se a sua cerimônia de casamento, ela é sua, ela é planejada, baseado numa lista, como eu disse no começo desse vídeo, é a partir da lista que você vai definir aonde será o espaço, por exemplo, aonde você vai se casar. Você vai escolher um local que seja confortável e que tenha a capacidade de receber as pessoas que você pretende chamar. Se surge um aleatório, que ressurge das cinzas, querendo ir no seu casamento, ao invés de você falar assim, eu vou ver, você já pode dizer, nossa cerimônia é uma cerimônia íntima e o local que a gente fechou não comporta muitas pessoas. Ponto. Ponto. Você pode ser objetiva e gentil, além de ser honesta. Um detalhe que eu já vi isso acontecer. É tanta história que eu tenho para te contar, noiva e noivo. É tanta história, desde história de bastidor, história de pós-cerimônia, nossa, tanta coisa. Mas eu vou contar isso aqui para vocês rapidinho. Uma vez conduzia a cerimônia belíssima, cerimônia maravilhosa, e eu já sabia que a lista estimada dos noivos era de 80 convidados. Pois vocês acreditem que teve uma pessoa da festa e parou o tempo dela para contar quantas pessoas tinham no local. Chamou os noivos e questionou os noivos. Vocês disseram que não ia dar para poder chamar fulano X porque era só X pessoas, mas aqui só tem Y. Vocês acreditam nisso? Não, eu contando parece história de pescador, mas eu vi, e eu também vi o rosto da noiva ficar vermelho, igual esse batom aqui, ó. Assim, ó. O vermelho, coitada, gente, coitada, ela não acreditou. Por quê? Porque quando você faz a lista, lembra que eu falei? Lá no começo, não necessariamente é a mesma lista que estará presente. Por quê? Porque tem pessoas que dizem que não vão, tem pessoas que confirmam tem pessoas que não confirmam que vão, certo? Então eu sei que também tem toda uma tensão em vocês quanto noivos, né, para poder otimizar o melhor valor para o casamento de vocês. Porque se vai mais pessoas, o buffet fica mais caro. Se vai menos pessoas da lista que vocês planejaram, vocês têm prejuízo, certo? Mas tem gente que contabiliza. Então, como dica final, certo, para esse vídeo tenha uma lista de espera. Certo? Porque aí às vésperas do seu casamento, as pessoas que você espera confirmem que não vão, enfim, já deixem claro, e tá dentro do teto de orçamento que vocês planejaram, vocês podem chamar essas pessoas dessas listas, aumentar a cota de convidado por convidado, entende? E aí vocês evitam o estresse num momento que é para ser suave. Eu confesso para você que a minha lista de casamentos, se ela der 15 pessoas, é muito. Nossa, Nath, mas você é tão solitária assim? Não. Mas é que de tanto ver essas situações acontecerem,
e ter muito enraizado dentro do meu coração que casamento é uma celebração de amor e por justamente isso ela é íntima e eu elejo pouquíssimas pessoas para desfrutar desse momento comigo. Se eu tenho 15 e o mozão deve ter no máximo isso, então já temos 30 convidados, pô, já é um belo de um casamento e que já precisa de uma lista para que então a gente consiga organizar os próximos detalhes. Mas e aí? Qual desses 3 pontos que eu apresentei para você é o mais difícil para você atualmente? Você já escreveu a sua lista de convidados? Deixa aqui para mim nos comentários o que você achou desse conteúdo. Aliás, quantas pessoas você vai cortar da sua lista, hein? Tem coragem de dizer? Como eu disse, é a minha maneira de me deixar conectada com vocês. E é claro, vocês deixando os comentários de vocês aqui, vocês ajudam, contribuem para essa nossa comunidade de noivos e noivas que já estão aí nos momentos de organizar o casamento, certo? Vou pedir para você não se esquecer de se inscrever, poxa, porque se esse vídeo todo fez sentido para você, os próximos podem fazer também. Então você já clica aqui para se inscrever, já ativa as notificações. Quando tiver vídeo novo, que tem toda semana mais de um vídeo, o YouTube vai avisar você na hora, tá? Clica aqui no botão de like para eu saber que você passou por aqui. E se você deseja uma cerimônia de casamento 100% autoral, 100% exclusiva, que seja conduzida de uma maneira emocionante e leve, que essa é a minha marca registrada, o link tá aqui na descrição desse vídeo, vem falar comigo, vai ser um prazer enorme conhecer a história de amor de vocês e eu já fico super ansiosa, sabe? Não se esquece, eu tô aqui no YouTube pra falar de amor. Beijo!